Bom dia, boa tarde, boa noite a- aos que me assistem. É, Meu nome é o Anderson Aguiar e esse é um canal de opinião, um canal sobre a atualidade, nossa atualidade, sobre política, sobre a vida em geral, um canal de opinião. É, Deixar bem claro que eu aceito críticas, comentários sobre os meus vídeos, críticas não ofensivas, comentários também não ofensivos. Nós estamos sujeitos a falar e também ser criticados. Então, o que me faz, o que me trouxe a fazer esse vídeo, o que me levou a fazer esse vídeo, foi essa pandemia, já que eu estou aqui numa quarentena já há mais de uma semana, eu estou praticamente dentro de casa o dia todo, sem sair. Só que com alguns comentários de alguns colegas, alguns amigos, fazendo algumas postagens, né, tanto nos status, tanto no Instagram, Facebook, e eu não resisti e decidi fazer esse vídeo. Primeiramente, nós estamos vivendo um caos social nunca visto, né? Há muitos anos atrás teve uma outra pandemia que varreu a Europa, mas por agora não se tem na história relatos, né, que teve uma pandemia de tamanha proporção como essa. E eu decidi fazer esse vídeo para comentar sobre essa pandemia e as suas consequências, possíveis consequências que ela trará. Primeiramente, essa pandemia é óbvio que é um problema de saúde grave, né? Nós vivemos em um país que o sistema de saúde é péssimo, péssimo, péssimo. As condições de saúde, nossa, é horrível. O brasileiro ele não trabalha com saúde preventiva, a grande maioria, né? Uma pequena minoria ela se previne mais, mas a grande maioria não se trata preventivamente. E outro ponto, o nosso país ele é desorganizado não só na saúde, mas economicamente falando, estruturalmente, politicamente falando, é um país bem desorganizado. E isso não é de hoje, não é de ontem, não é de um ano atrás, não é de 2 anos atrás, isso é de muito tempo, muitos anos. Primeiramente, essa pandemia, ela é um problema novo, uma enfermidade nova, o Covid-19, surgiu agora no final do ano 2019, no final do ano passado, se intensificou no início desse ano, na China. Então, e a partir daí, essa enfermidade, esse vírus, ele começou a se expandir para os outros continentes, o continente europeu, já chegou aqui no nosso continente americano. No Brasil já tem vários casos de morte, eu acho que mais ou menos 40 pessoas já morreram, mais de 2.000 já estão infectados, confirmados, né, fora os que não têm o diagnóstico ainda. Então, é um problema sério, mas a gente se preocupa também não só com a saúde, porque devemos falar no pós-Covid-19. Trazendo uma solução para esse problema, depois vai chegar outros problemas. Essa quarentena ela vai desencadear muitos desempregos, desemprego em massa, muitas empresas falindo, e quem vai sofrer mais? O pequeno empresário. No Brasil, como eu já passei mais ou menos 8 anos e meio na academia, alguns colegas meus, a gente via que eles viam o empresário como o malvadão e os empregados seriam, né,
sugados pelos empresários, mas não é assim que é a verdade. Tem alguns empresários, sim, que é a minoria, que são os grandes empresários, as grandes empresas, os grandes bancos, eles têm um lucro exacerbado e suga bastante dos seus empregados, seus colaboradores, mas a grande maioria dos empresários são trabalhadores também. Antes de serem empresários, eles são trabalhadores porque eles trabalham. E essas pequenas empresas vão falir, porque empresa nenhuma resiste não oferir lucro e ter que pagar salários para os funcionários, sendo que ela não está oferindo lucro. Então é um problema que vai acarretar esse Covid-19, vai acarretar muitos desempregos, muitas falências, e quem vai ser mais afetado vai ser o pequeno empresário, aquele que tem o menor lucro. O grande empresário, o mega empresário, ele pode fechar tudo ali que ele tiver, as empresas, vai trazer mais desemprego, mas ainda ele vai ter uma vida de luxo, ele vai poder ir para a praia. Eu estava vendo um vídeo ontem o velho da van, esqueci o nome dele, Luciano Hang, ele falando que se ele fechar as empresas dele, que ele vai ainda para um país aí, vai viver uma vida de rei e vai estar tranquilo. Isso é verdade. O grande empresário vai sim, vai ter uma vida de rei em alguns lugares. Ele pode fechar todas as empresas que ainda vai ter como viver uma vida digna. Mas e o pequeno empresário? O que ele vai fazer? E o pai de família que trabalha para o pequeno empresário que vai ser desempregado? Que não vai ter uma renda, não vai ter de onde tirar. O desemprego hoje no Brasil está mais ou menos 12 milhões de desempregados. E aí eu vejo alguns colegas postando, o presidente está indo contra os especialistas. O governador tomou uma medida contra os especialistas. O prefeito demorou a tomar a decisão que os especialistas já falavam para tomar. Agora eu pergunto e paro para fazer uma reflexão. Quem são esses especialistas? Especialistas em quê? Porque nós estamos vivendo em um momento único. Não tem experiência, não tem estudos que dizem o que vai ser, o que pode ser, o que vai vir, né, de agora para frente. Tudo é novo, tudo é novo. Então, não há pessoas no executivo, no legislativo, no judiciário que pode dizer, bem como na academia, que pode dizer o que vem a acontecer, né, de agora para frente. O que passou, o que já aconteceu, todos nós já vimos, nós já podemos ver. Mas eu sempre costumava dizer, nós sabemos o passado, o futuro, nós não temos bola de cristal para saber o que vai ser, não. Então não existe o que se falar em experiência, né? Tá tomando a decisão errada, uma decisão equivocada, tá indo contra os especialistas. Especialistas de dentro de universidade, que ficam dentro de um laboratório digitando com alguns acadêmicos os auxiliando sobre pesquisas talvez que não condizem com a realidade. Eu posso dizer isso, que eu passei 8 anos na academia e eu tive algumas experiências com relação a isso de especialistas que viviam dentro de laboratório e escreviam coisas assim irrelevantes e depois se falavam, é mestre, é doutor, é pós-doutor, é especialista nisso e naquilo, mas não tem um conhecimento da vida fora da universidade. São pessoas talvez inexperientes na prática. Na teoria sabem demais, mas na prática não. E nem sempre a teoria ela condiz com a prática. Após esse grande número de desemprego, também vai gerar muita violência. Violência por quê? Porque o pai de família ele não consegue ver seus filhos sem um alimento dentro de casa. Então, o crime de furto vai aumentar, roubo vai aumentar e um caos social está por vir, eu imagino, se persistirmos nessa quarentena. Muitas empresas já estão demitindo. Eu tenho um colega meu que ele é empresário e ele tem 200 empregados e ele já demitiu 40 funcionários. E ele falou que se persistir, ele vai ter que demitir os 160 funcionários que restam. Só que ele não sabe como que vai pagar esses funcionários.
Como que vai fazer? Aí é, teve uma medida provisória que tinha, eu acho que o artigo 18, que falava sobre o empregado ficar suspenso ou uma suspensão no contrato de trabalho por 4 meses e o funcionário sem receber. É, houve uma enxurrada de crítica de todo lado, da imprensa, do legislativo, dos empregados, só que ninguém olha o lado do empregador, não. Ninguém se coloca no lugar do empregador. Uma pequena empresa que tem 10 funcionários, ela ficar sem produzir um mês, a folha de pagamento dela é imensa no final do mês. Então esse empresário, fatalmente, ele não vai resistir, ele vai falir. Então a gente tem que fazer uma reflexão, né, sobre as decisões que os nossos prefeitos, que os nossos governadores, que o nosso presidente, né, toma com relação a algumas mancadas que eles dão, é porque é um fato novo. Não há como a gente falar, se fosse fulano, poderia fazer do mesmo jeito, outro poderia fazer pior, poderia fazer melhor, né? Tudo poderia, mas é um poderia. A gente não pode afirmar que faria melhor, se faria melhor. Então, não há que se falar em descaso, se o presidente está preocupando muito com a economia, é porque que vem um depois após o Covid-19. Isso a gente tem que fazer uma reflexão, né, tamanha com relação ao pós-Covid-19. O funcionalismo público vai sofrer, os empresários vão sofrer, é, os empregados vão sofrer, todo mundo vai ter que pagar a conta. E a gente tem que fazer como que a gente da área do direito fala, né? Vai ter que ter uma conciliação entre as partes. Cada um tem que ceder um pouco, ceder para tentar chegar num acordo, né? Os empresários cederem um pouco, os funcionários cederem um pouco, o poder legislativo ceder, o poder executivo ceder, os funcionários públicos cederem também, porque os estados estão quebrados, a grande maioria, né? Então, aqui em Minas Gerais, o funcionalismo público já recebe parcelado o salário, antes do Covid-19. Imagine após, né, as empresas parando, a contribuição que o Estado iria receber dos impostos não vão receber, porque as empresas estão paradas, eles não vão ter como pagar. Então, vai gerar um caos social. E isso aí é o vídeo de hoje que eu deixo para reflexão de quem me assistir. E estou aberto a críticas, a comentários, a acrescentar, quem quiser acrescentar alguma coisa. É isso aí.